Você já parou para pensar como alguém tão simples como Samwise Gamgee conseguiu resistir ao poder do Um Anel? Dá ele pra mim. Me dá o anel, Sam. Um artefato que nem mesmo os mais poderosos conseguiram controlar? Afinal, até o Frodo, com toda a sua coragem, sucumbiu à influência dele. Sam, o humilde jardineiro que era apenas um servo, provou ser um dos personagens mais fortes e corajosos de O Senhor dos Anéis. É essa coisa no seu pescoço. Eu posso ajudá-lo. Posso carregá-lo um pouco. E se você quiser saber como ele conseguiu resistir à tentação e ao poder do Um Anel de Sauron, o vídeo de hoje é pra você. Vamos, Sr. Frodo. Eu não posso carregá-lo pelo Senhor, mas posso carregar o Senhor. Desde o começo da jornada, Sam sempre esteve do lado de Frodo, defendendo ele de qualquer ameaça, seja a língua afiada dos habitantes da cidade ou os perigos mais sombrios, como a aranha Laracna, por exemplo. Ele enfrentou essa criatura aterrorizante só para salvar o seu amigo, mostrando que ele tem uma coragem gigantesca. Boromir, um grande guerreiro e o capitão da Torre Branca, não resistiu ao poder do anel e foi seduzido por ele, mas Sam, de alguma forma, resistiu. Isso fica ainda mais impressionante quando nós lembramos do momento em que Sam, ao achar que Frodo estava morto, depois dele ser atacado pela Laracna, decidiu que a única coisa a se fazer era continuar a missão, mesmo sem o Frodo. Então, ele pegou um anel e continuou em direção à Montanha da Perdição, mesmo sentindo culpa em fazer isso, até porque um anel não tinha sido confiado a ele diretamente. E mesmo com toda a tentação que o anel representava, mostrando para Sam visões de grandeza e de poder, ele conseguiu resistir. Ele se viu como um grande herói, liderando exércitos e destruindo Barad-dûr, a fortaleza de Sauron. Só que mesmo com essas visões tentadoras, Sam sabia que o anel não traria nada de bom e que o verdadeiro herói seria aquele que destruísse o anel e não quem o usasse. E no final, Sam conseguiu superar essa tentação e seguiu em frente com a sua missão: salvar o seu amigo Frodo e juntos destruir o Um Anel. Este aqui não está morto. Não está morto. Samwise, seu burro. E Sam, do mesmo jeito que os outros antes dele, experimentou a tentação do Um Anel. Só que diferente dos outros, ele conseguiu resistir. E isso não é pouca coisa. Muitos poucos personagens no mundo de Tolkien conseguiram resistir completamente ao poder do Anel, como a Galadriel, que é incrivelmente poderosa e sábia. Mas mesmo ela, com todo o seu conhecimento, quase sucumbiu. Fora a raça dos hobbits, quase ninguém conseguiu resistir ao anel por tanto tempo quanto pessoas como Frodo, Bilbo ou até mesmo Gollum. E todos nós sabemos muito bem o que o anel fez com eles. Frodo perdeu o amor pelo condado e no final Gollum perdeu a própria vida. O anel não era um objeto mágico qualquer. Ele agia nas mentes daqueles que estavam mais próximos, manipulando e seduzindo eles. O anel carregava o espírito e a maldade de Sauron. Lutar contra o anel era como lutar contra o próprio Sauron. No final da história, Frodo não conseguiu resistir à tentação, mas ele foi muito além do que qualquer um imaginava ser possível. O que muitos chamariam de fracasso, na verdade deve ser visto como uma grande conquista. Quando Sam se aproximou do Monte da Perdição, ele sentiu o peso do anel aumentar. Mesmo ele não sendo o portador original, o anel começou a trabalhar sobre ele, aumentando a tentação de usá-lo. E Sam sentiu que tinha duas escolhas: continuar carregando o anel mesmo que ele o atormentasse, ou reivindicá-lo e desafiar o poder de Sauron. Visões de grandezas passavam por sua mente
toda hora. Ele se imaginava colocando o anel, derrotando Sauron e transformando Mordor em um belo jardim. Mas Sam não foi levado por essas ilusões. Ele sabia que o que realmente importava não era um grande reino ou um jardim verde cheio de plantas e flores, mas sim as pequenas coisas da vida, como seu amado condado, o seu simples jardim e a sua vida tranquila que ele tanto amava. Para Sam, essas coisas eram o suficiente e ele não queria nada mais. Há quem diga que Sam hesitou em devolver o anel a Frodo por causa da magia residual do anel que ainda estava tentando ele. Mas eu particularmente acredito que ele estava apenas preocupado com o seu amigo, agora que ele sabia, mais do que nunca, o peso e a dor de carregar aquele fardo. Sam queria devolver o anel ao seu mestre, mas ao mesmo tempo ele via Frodo se quebrando cada vez mais. Eu não quero ficar com ele. Eu só quero ajudar. Nós podemos interpretar isso de várias maneiras, mas a verdade é que Sam é uma pessoa pura, com um coração grande. Ele não precisa de um reino, apenas de um pequeno jardim para cuidar. E essa não parece ser o tipo de pessoa que roubaria o anel. Sam realmente se preocupava muito com o Frodo. Ele era alguém que tinha uma forte ligação com a terra, assim como seu pai, que também era um homem simples e trabalhador, com uma dignidade que vinha do trabalho honesto e de manter a fé na família e nos amigos. E a fé que ele tinha era incrível, porque foi o amor que ele sentia por Frodo que ajudou Sam a resistir à magia do anel e à vontade de Sauron naquela hora mais difícil. Mas no fundo, o que o manteve firme foi seu senso simples de hobbit. Ele sabia lá no fundo do seu coração que não era grande o suficiente para carregar um fardo como aquele, mesmo que as visões de poder e de glória fossem tentadoras. Sam se ofereceu para carregar o anel pelo menos 2 vezes. Uma vez logo após devolvê-lo para Frodo e a outra quando ele viu o quanto seu amigo estava sofrendo. Se Sam fosse movido pelo desejo de posse e ganância, a sua compaixão por Frodo não faria sentido. É provável que essas motivações de Sam estejam em algum lugar entre a pena por Frodo e a magia do anel. Mas sinceramente, é difícil ouvir qualquer coisa contra Sam. Há quem diga que ele é o verdadeiro herói de O Senhor dos Anéis e o personagem que Tolkien mais gostava. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre essa teoria. Mas a verdade é que Sam via o anel como um fardo para o seu mestre. E isso mostra o quanto sutil é a magia do anel e o quanto Sauron podia enganar e consumir qualquer um. E nós não podemos negar que a lealdade de Sam era algo realmente poderoso. Talvez até mesmo mais forte do que a própria magia do anel. Então, aí está, um olhar sobre como um hobbit comum, um jardineiro e não um guerreiro ou um rei, foi capaz de resistir à tentação do anel. Tem gente que vai dizer nos comentários que Sam não teve o anel por muito tempo e por isso ele não foi afetado. Mas não vamos esquecer que ele esteve muito próximo do anel durante toda a jornada. E como eu disse no começo do vídeo, Boromir cedeu à tentação muito antes, sendo que ele ficou muito menos tempo perto do anel. Sam não só carregou o anel, como também usou ele e esteve ao seu lado por um longo período. A força de vontade de um hobbit tão simples é o que faz Sam resistir. Ele não se deixou tentar por um reino de belos jardins. Tudo que ele precisava era do seu pequeno jardim para cuidar lá no condado. Sam era o tipo de pessoa que todos nós gostaríamos de ser e o melhor amigo que todos nós gostaríamos de ter. Ele é um dos maiores personagens que Tolkien já criou, e isso é parte do que torna ele tão especial. Ele cuidava de tudo com amor e usava suas próprias mãos para fazer o que precisava ser feito. Fiz uma promessa, Sr. Frodo. Uma promessa. Não o deixe, Samwise Gamgee.
Mas e você? O que você acha que motivava o Sam? Ele queria o anel para si ou só queria proteger Frodo dos efeitos malignos dele? Me conte a sua opinião aqui nos comentários. E não vou deixá-lo. Nunca pensei nisso. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!